Boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos começar com uma oração antes da gente entrar no nosso curso, que é a oração de Jabes. Ok? Então, eu vou fazer a oração por nós. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Obrigada por cada irmã presente e agradecemos por essa tecnologia que nos permite gravar aulas e passar para várias pessoas durante e depois dos eventos. Muito obrigada por isso, Pai. Agradecemos pelo seu Filho que morreu na cruz por nós e que trouxe cada uma de nós para o corpo de Cristo, que sem isso a gente nem iria se conhecer. Então, obrigada. Ele é o seu Filho que nós agradecemos. Amém. Muito bem, meninas. Vamos continuar o nosso curso. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Cadê eu? Aham, legal. Perfeito. Nós estamos agora no nosso quarto bate-papo desse livro que nós estamos fazendo esse estudo, a oração de Jabes, que foi escrito por esse rapaz, Bruce Wilkinson. Quer dizer, eu espero que seja um rapazinho. Mas foi ele que escreveu esse livro fenomenal. E como a gente tem o costume durante os bate-papos, a gente gosta de cantar um hino que tem a ver com o que nós vamos falar. Garanto que esse hino tem a ver com o que a gente vai conversar um pouco mais para frente, tá bom? Porque, como eu coloquei nessa figurinha aqui, Deus, ele pode resolver ou não nossos problemas, mas o problema maior é sempre o nosso coração, que ele deseja nos transformar dia a dia. E a oração de Jabes é exatamente isso, é uma transformação diária, como a gente já viu na introdução, na primeira aula, e agora nós estamos aqui nessa próxima aula. Não sei se vocês conhecem esse hino, eu vou cantar 2 vezes. É o versículo de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é difícil. Vamos cantar de novo, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Muito bem. Então, daqui a pouquinho nós vamos entender por que nós cantamos esse trecho específico. Então, nós estamos estudando sobre a oração de Jabes. E, como a gente tem feito, e estamos tentando, decorar esse trecho, vamos ler novamente, é 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Oração simples. Quando a gente estava conversando na introdução, se você teve, não sei se algum dia você teve a curiosidade de abrir o livro de 1 Crônicas, quando você lê capítulo 2, capítulo 3, gente, é um monte de nome. Nome. Chega no capítulo 4, versículo 9, pá, essa é a história. Aí continua o versículo 11, nome, e vai embora. Então, alguma coisa de muito importante aconteceu na vida de Jabes para ele ter dado essa parada. A pessoa que escreveu o livro deu uma parada e falou: opa, Jabes, esse cara é interessante, vamos falar alguma coisa diferente sobre ele. E é por isso que nós estamos estudando, porque ele é muito diferente. E a gente aprendeu, né, que o nome Jabes, porquanto com dores dei à luz, é um nomezinho bem... Não coloque no seu filho, por favor. E que ele fez uma oração arrematadora. Lembra que nós estudamos que arrematar é dar o acabamento, dar uns detalhes, deixar tudo bonito. É uma profissão. É uma profissão que é junto com a profissão de costureira. Então, a gente aprendeu que o homem que recebeu um nome negativo foi um homem que transformou a sua vida com uma oração arrematadora, uma oração simples, mas com muita fé. E quais foram as 4 coisas que Jabes pediu? Ele pediu que Deus o abençoasse muitíssimo. Semana passada nós vimos isso. Entra lá no canal YouTube das Auxiliadoras Idôneas e vocês vão ver a aula da semana passada. Que Deus ampliasse seu território. Opa, aula de hoje. Que Deus estivesse sempre com ele e que Deus o tirasse do mal. Uma oração praticamente básica. Mas a forma como Jabes fez é que faz a diferença. Vamos falar sobre esse segundo pedido de Jabes hoje, que ampliasse seu território. Aí eu fui buscar o que significa território. Rapaz, é um monte de coisa. Extensão de terra, área de um país, tem a área jurídica, tem a área ecológica, tem a etimologia, uau! Que Deus ampliasse seu território. Então você pensa assim, bom, então né, meu territóriozinho ali, né? Eu tenho minha casinha, então meu território, isso. Será que é isso que Jabes estava pedindo? Né? Ó, cada um no seu território, no seu pedaço. Aí a pergunta vem, né? Será que Jabes pediu algo físico, espiritual? Qual que realmente era o pedido de Jabes quando ele fala para Deus que Deus ampliasse o seu território? Só uma curiosidade. Em 1495, o Brasil era assim. Só esse pedacinho, porque a gente pertencia a Portugal. 1495. Em 1500, houve a organização mais correta das colônias. E aí, hoje, em 2022, esse o nosso país. Olha que interessante, ele aumentou. O território do nosso país aumentou. E muito. Tem vários territórios que nem existiam e hoje faz parte do que nós chamamos de Brasil. Legal, muito interessante. Mas, quando Jabes pede isso para Deus, ele não está pedindo apenas sobre esse território físico. A oração de Jabes é muito mais profunda do que isso. Qual é o maior mandamento? Para e pensa. Acredito que você conhece o maior mandamento. Amarás a Deus com tudo que você tem, amar o próximo como a ti mesmo.
Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse é o maior mandamento. Qual é a nossa grande missão? Eu acredito que você sabe também. Está lá em Mateus 28. Qual que é a grande missão da gente? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, nós temos o maior mandamento. Nós temos a nossa grande missão. Perfeito. Base nossa de cristianismo. Então, como é que deve ser o meu pedido para Deus em relação aos meus bens, ao meu território? Notem que meu está entre, né, aspas. Como é que tem que ser essa minha oração? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de oração de pessoas cristãs que eu imagino que eles fariam, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um sítio, uma fazenda, que o Senhor aumente e multiplique tudo que tem colocado debaixo dos meus cuidados. Uma pessoa que é dono de uma empresa, pequena, grande, que o Senhor aumente meu negócio para a sua honra. Uma mãe, uma esposa, que o Senhor aumente a influência da nossa família aos outros, ao nosso redor, para o seu louvor. Você está entendendo aonde nós estamos tentando chegar com o tipo de oração? Não é aquela oração de prosperidade, não é isso que Jabes estava pedindo a Deus. Quando você traduz todas as palavras em hebraico, que o que Jabes realmente estava pedindo, essa é a tradução mais simples do que que Jabes pediu. Deus e Rei, por favor, aumente minhas oportunidades, o impacto da minha vida, de tal modo que eu possa tocar muitas vidas para a sua glória e honra. Permita que eu possa fazer muito mais para o Senhor. Na época em que foi escrito primeiro Crônicas, isso foi muitos séculos antes de Cristo. E os judeus, eles tinham acabado de... Eles estavam voltando do cativeiro. Então, a cada um das tribos estava recebendo uma parte da bênção, uma parte de herança dentro daquilo que pertencia a eles. Quando você lê o livro de 1 Crônicas, ele está citando quem são as pessoas das tribos, quem são os descendentes daquelas tribos, e essas pessoas elas estavam ganhando uma parte de terra para eles cuidarem. Mas Jabes fez uma oração muito especial, porque ele não queria apenas aquele pedacinho de terra. Ele olhou os horizontes e ele falou assim, poxa vida, eu posso muito mais. Mas eu posso muito mais não é só na parte física, é muito mais na parte espiritual. Essa é a diferença da palavra. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, eu coloco isso aqui, ó, a Bíblia. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, não tem mais o que é meu, mas sim para sua honra e sua glória. As coisas agora são de Deus. Meu carro, minha casa, meu cobertor, minha roupa, tudo que eu tenho. Isso é para Deus. E a gente só vai aprendendo isso quando a gente aprende a colocar em prática a palavra dele. Obviamente que Jabes era uma pessoa que fazia isso, que punha em prática as coisas de Deus. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jabes fez isso. Ele foi um homem de fé, gente. Deus é sobrenatural e um especialista em usar
cada uma de nós que está participando agora, que vai ver esse vídeo mais tarde, cada pessoa pode e deve ser utilizado para que Deus realize a sua obra. Eu acredito nisso. Será que eu realmente tenho fé que o meu Deus tem a capacidade de fazer isso? De fazer o sobrenatural acontecer? De fazer um milagre gigante acontecer usando a minha vida para realizar a obra dele? Porque ficar sentado esperando uma benção cair do céu, filha, e daí que você vai agir, não adianta nada. Nós temos que ter a absoluta certeza de que Deus vai agir através da nossa vida para poder alcançar as pessoas ao nosso redor. É isso que a gente tenta. Glad you're here. Yeah, it's a Thursday night class. Mãe, tá ligado o seu áudio. E agora ela saiu. Daqui a pouco a minha mãe volta. E essa é a parte que eu queria que ela visse. Depois eu mando o link para ela. Por quê? Gente, quando a gente... Vamos voltar lá. Nós temos que acreditar num Deus sobrenatural que é especialista em usar cada uma de nós para realizar a sua obra. Como que ele faz isso? Vocês estão vendo essa foto aqui? Eu não sei se alguma vez vocês já viram, mas aqui estão os primeiros missionários que vieram para o Brasil em 1961. E eu reconheço praticamente todos eles. Tá o Pinice, o Norton, o Alan, o Richard Huff, tá o Alan Júnior, Alan Júnior não, Alan Júnior é o filho, né? Mas o Alan está aí com a Maria. Essas pessoas fizeram essa oração, com certeza, para que Deus aumentasse o território evangelístico deles. Esse foi um grupo que se reuniu. E em 1961, eles pegaram um navio, saindo do Texas, nos Estados Unidos, passaram 17 dias no navio para vir para o Brasil, para um país que eles não conheciam e mal sabiam falar a língua. Para quê? Para nos evangelizar. Cada uma que está aqui, só está aqui por causa desse grupo. Porque antes deles, só teve um casal que veio em 1925 para o interior do Brasil, mas como não havia muita comunicação, eles acabaram se misturando com uma denominação e não tivemos mais como Igreja de Cristo. Aí, nos anos 50, veio um casal, e depois, em 61, que veio toda essa equipe para evangelizar. Nós só temos a palavra de Deus no Brasil por causa de pessoas como eles e esse casal que veio nos anos 20 e o casal nos anos 50, que eu não tinha foto para colocar. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles oraram para Deus, pedindo que Deus ampliasse o território deles, evangelístico. Essa, sim, foi a oração de Jabes. Esse senhor aqui é meu pai, que também era uma pessoa que fazia essa oração. E nos anos 80, eu lembro do meu pai orando para que Deus abrisse a porta, ajudasse ele a conseguir fazer um trabalho na cidade de Guarulhos, porque não havia uma só congregação por lá. E em 1983 foi começada a Escola da Bíblia em Guarulhos. Hoje nós temos 3 congregações em constante crescimento. Foi um pedido do meu pai.
É a mesma forma do Colheita Brasil, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. O pedido, a oração de Jabes é isso. Quando a gente pede para Deus que amplie o nosso território, nós não estamos apenas falando do território físico, nós estamos indo muito mais longe. E se Deus vai me dar ampliar a minha renda de forma que eu possa ser usada por Ele para fazer exatamente isso, ajudar o Colheita Brasil, ter sonhos como esses missionários que nós mostramos antes, glória a Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer a Deus. Eu só tenho que fazer isso. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo. Eu tenho que falar de Deus para as pessoas. É isso. E quando eu oro a Deus, amplie o meu território, eu estou pedindo para Deus, use-me. Use-me. Quando a gente lê Zacarias 4:6, lembra que nós cantamos? Olha a tradução na linguagem de hoje, muito interessante essa tradução. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor, Todo-Poderoso, quem está falando. Deus estava avisando para o povo de Israel, através de Zorobabel, que ele iria devolver para eles a terra que haviam perdido. Deus ia dar. Não iam ser eles fazendo estratégias, etc., para conseguir. Não, Deus ia dar. Deus pode nos usar de uma forma sobrenatural para fazer coisas para o reino dele. Ah, eu vou virar uma supermulher. Não, não é isso. Ele, quando Jesus acalmou a tempestade, a gente às vezes fala, ai, Jesus foi o super-homem. Não. A tempestade eventualmente iria ser acalmada, que faz parte da tempestade e depois as coisas acalmam. Jesus só antecipou o que naturalmente acontece. Esse é o poder de Deus. Ele usa as coisas que ele criou para melhorar, intensificar, ou evangelizar, ou fazer um milagre. Deus pode fazer isso. Eu e você não podemos nada. Mas Deus, através de nós, pode nos usar para que possamos ser úteis, ser um instrumento nas mãos dele. Por que Jesus falou em Lucas 10, versículo 2, que a Carol Morgan, que tem esse sonho do Colheita Brasil no coração dela e do marido, ela ora todos os dias, às 10 horas da manhã e 2 minutos, lembrando de Lucas 10, capítulo 2. Por quê? Por que Jesus falou que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos? Peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Por que Jesus falou isso? Porque a gente não levanta a mão e fala assim, opa, eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Nós não fazemos isso. Esta é a segunda parte da oração de Jabes. Eu tenho que ter a coragem e a fé de falar para Deus, amplie o meu território. Mas, em primeiro lugar, na área espiritual, e se for da vontade dele, na área física, de forma que tudo que eu tenho, tudo que Deus colocar embaixo do meu cuidado, seja usado para a honra e glória a ele.
Seu pensamento, meu pensamento não pode ser minhas habilidades, mais a minha experiência, mais a minha personalidade, minha aparência, meu passado, expectativas dos outros. Esse é o territóriozinho que Deus me deu. Então, daqui eu não saio. Cada um no seu quadrado. Não. Não é assim que Deus quer que a gente pense. Nós temos que pensar meu desejo e minhas fraquezas, mas a vontade de Deus e o seu poder sobrenatural é igual a meu território expandido. Porque a vida cristã não é sobre mim ou sobre você, que já faz parte do corpo de Cristo. A vida cristã é sobre o meu próximo, que ainda não conheceu a Deus. Então, o meu desejo, as minhas fraquezas, com a vontade de Deus e o seu poder sobrenatural sobre mim, para através de mim ser luz, ser sal, ser o aroma de Cristo. Aí sim, o meu território está sendo expandido. Nós temos que aprender a pedir a Deus para que Ele expande nosso território, orar muito diariamente a Ele para isso. E Ele vai mandar pessoas para nós, você pode ter essa absoluta certeza. Ele vai mandar pessoas na nossa vida para a gente ajudá-los no momento que elas mais precisam. E nós temos que ter a nossa mente voltada a Deus e estar preparados para aproveitar essa oportunidade e falar de Cristo para essas pessoas. Tem muita gente aí fora que não conhece Deus. E esses encontros que nós temos com essas pessoas, primeiro com Deus e depois a gente se pondo à disposição de Deus, nós vamos transformar vidas. Essa é a oração de Jabes. Ele pediu para ser um transformador, para ser uma pessoa que sabia cuidar muito bem de todos os bens que Deus deu para ele, os bens materiais, bens familiares, tudo que Deus deu para ele, todos os dons. Esta é realmente a oração de Jabes. Nós somos essa cor na vida das pessoas. O mundo lá fora é muito feio, é negro, é cinza, é sujo. E nós somos a oportunidade das pessoas conhecerem a Cristo. Nós somos essa cor na vida das pessoas. Portanto, meninas, vamos aprender essa lição, essa oração de Jabes. Vamos ler de novo. Vamos decorar isso daí. E vamos pôr em prática. Vamos sempre falar essa oração. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, que nós tenhamos essa consciência de fazer essa oração. Uma oração simples, mas é uma oração com fé e uma oração que transforma vidas. E eu desejo que você possa ter essa coragem que eu estou tendo agora também, de pedir a Deus que nós sejamos usadas por Ele para transformar a vida das outras pessoas. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bom. Se alguém tiver algum comentário que queira fazer.
Uma de cada vez, não precisa falar todo mundo junto, senão vira bagunça. Ô Mari, enquanto você estava falando, né, sobre essa oração de Jabes, eu fiquei lembrando dessas pessoas, esses personagens da Bíblia que muitas pessoas às vezes não davam nada por eles, né? Davi, um jovenzinho lá, pastoreando as ovelhas. Ninguém dava nada por Davi, de repente Deus tinha uma obra, né, tão excelente na vida dele. Os filhos de Saul também, né? Que muitas olham para a aparência, mas aí Deus pega aquelas pessoas assim que aparentemente não tem muita perspectiva, né? E faz grandes obras. Então, que nós que já conhecemos a palavra de Deus, que a gente possa se colocar também, como você falou, né? Se colocar assim, como instrumento de dizer, Senhor, o que que eu posso fazer para a tua obra? O que é que o Senhor quer de mim? Né? E muitas vezes a gente fica assim meio perdido, assim, sem saber se estamos fazendo o agradável a Deus ou não. Então, que essa oração seja válida em nossas vidas a partir de hoje, né? Na minha vida, que eu possa refletir mais sobre isso, viu? Muito obrigada. Amém. É verdade. Deus usa pessoas. Se você for pensar em Paulo, que foi um perseguidor da igreja, que depois se tornou um dos apóstolos mais importantes, realmente Deus nos usa de forma espetacular. Basta a gente permitir que Ele nos use, né? É verdade. É uma oração tão simples, né? E quanta lição tem para a gente. Estou maravilhada, muito grata a Deus, né? Porque tem ensinado muito. E quando a gente aprende que não é pelos seus méritos, sua habilidade, sua capacidade, sua condição social, é Deus que faz tudo. Então, isso é muito motivador e exorta para que a gente continue fazendo o trabalho de Deus e lembrando que tudo é para a glória dele, nada é meu, né? É tudo para a glória de Deus. Então, eu estou muito agradecida que Deus nos continue nos abençoando e nessas aulas, né, que eu anseio escutar e estudar. Amém mesmo, ô Belle, é isso mesmo. Amém, porque nós precisamos. Eu acho que a gente, quando fala em Tiago 4:10, humilhai-vos diante de Deus, é isso mesmo. Porque nós não somos nada, né, gente? Eu perante Deus, sou nem um pozinho do pó, eu não sou nada. E Ele pode usar a minha vida para alcançar tantas pessoas ao meu redor. Olha, é impressionante, é só isso que eu peço sempre. Eu quero sempre ser usada por Ele para evangelizar os outros. Dando aulas como essa, a forma da gente, né, falar, conversar com as pessoas. Diga, mulher, eu te interrompi, né? Perdão. Eu pensei que tu tinha parado, me perdoe. Assim, eu vejo esses exemplos, como a Andrea falou, né? Que isso dá força para a gente, né? Que não tem desculpa para a gente. Ah, porque eu sou nada. Ah, porque eu não sei falar bem. Ah, porque... Mas quando a gente está em comunhão com Deus, as coisas vêm.
não é? A palavra vai saindo, sabe? Às vezes você está junto a uma pessoa que só está reclamando, aí você começa a olhar e mostrar para ela, olha as bênçãos, não sei o quê. Então, as coisas vão saindo tão simples, não é? Que, assim, eu acho que se você se enche de Deus, você vai falar dele. Você não vai ficar calado, sabe? Às vezes meu irmão pergunta, como é que você tá? Eu digo, eu tô bem, eu tô bem. Por que tu fica dizendo que tá bem se você não tá bem? E você só fica falando de Deus. Eu disse, eu vou falar de quem? Que adianta eu estar falando dos outros? Não é bom falar de Deus? Deixa eu falar de Deus o tempo todo, deixa eu falar dele, eu vou falar dele, sabe? Quer dizer, você falando de Deus, você evita estar falando dos outros, tá vendo seus irmãos, tá se magoando, não é, gente? Se você fala de uma pessoa assim tão maravilhosa, você é a primeira a ser abençoada. E essa bênção você vai levar para outras pessoas. E eu fico feliz quando eu vejo uma congregação, como o Melry falou, lá e está crescendo, e está tendo planos de abrir uma lá onde eu moro, e não sei. Isso é maravilhoso, gente. A gente precisa. Para mim, eu fico triste de sair de Santos para ir para um lugar tão distante para me reunir. Onde Santos? Cadê Santos? Cadê os evangelistas? Cadê as pessoas aqui, sabe? Isso é triste, eu acho. Entende? Aí você às vezes fica com dificuldade, você fala do amor de Jesus, onde você se congrega? Lá em São Vicente. Ah, vou nada, é muito longe. Eu só vou porque eu já sou membro. Você entende o ponto? Mas é a mesma coisa que eu e meu marido pensamos. A gente mora a 55 quilômetros de Guarulhos agora. Olha só. Nós viemos para cá todo com outro propósito, uma história longa, mas sempre lá no fundo, o meu marido falou assim: a gente precisa ter um trabalho lá na igreja, na cidade de Santa Isabel. Santa Isabel não tem congregação, Arujá, que é encostada, não tem congregação, Suzano, que é encostado, não tem congregação. Então, Itaquá é uma congregação muito pequenininha. E aí o Wagner falou assim: Lu, a gente precisa ajudar a começar a se juntar. E nós temos uns gatos pingados em cada cidade, que frequenta lá em Guarulhos. E a gente falou: então, está na hora da gente começar um trabalho nosso. Amém. Aí a minha cunhada vai mudar para cá, então você já começa, bom, já tem 2 casais, então vamos começar a fazer um trabalho de formiguinha. E o que é o trabalho de formiguinha? Você vai no colégio e fala: posso ficar aqui no domingo de manhã para ter o culto? E assim, você começa com meia dúzia de gato pingado, você começa a estudar a Bíblia, ainda mais online hoje em dia. Gente, Nossa. é muito fácil estudar a Bíblia. A gente tem uma ferramenta que nos anos 60, os anos 20, quando os primeiros missionários começaram a chegar aqui no Brasil, tinha nada, não tinha. Nós temos ferramentas, a gente só não faz porque não deixamos Deus agir na nossa vida. Verdade. Não deixamos. E assim, Cássio, você que está morando aí em Santos, o que você faz? Convida algumas mulheres para participar de uma reunião de oração ou ver uma aula online juntas, sabe? Alguma coisa assim. E aí vai fazendo uma operação de formiguinha. Mas a partir do momento que você fala para Deus, eu estou aqui. Estou de mão levantada, vai, me usa. Rapaz, aí segura, porque ele usa. Eu quero que ele use mesmo. Ele usa. Usada pelos outros, por que não por ele? Você sabe quando que eu tomei essa decisão de falar para Deus, me usa? Foi em 2002. Eu nunca vou esquecer. Eu trabalhei no aeroporto internacional de São Paulo, que eles chamam de Cumbica, né? Trabalhei lá 13 anos. Horário tudo louco. Perdi muitos cultos, muitas reuniões, muitos congressos, porque só trabalhava. E um dia eu estava com o passaporte na mão assim, eu olhei e falei: Deus, não quero mais isso não, eu quero ser útil para o Senhor. Dali a 2 meses eu fui demitida, e ainda trabalhei em algumas outras coisinhas. Aí em 2008 meu marido falou: Loira, você não quer ser auxiliar de casa não?
Você ganha tão pouco. Eu estou mais pagando para você trabalhar do que... Aí, e outra, você vai ser mais útil para a igreja, você gosta de dar aulas. Então, eu parei de trabalhar. Desde Tá 2008. Nós não tivemos filho, parei de trabalhar e para poder ser útil para Deus. Amém. É corajoso você fazer um negócio desse, né? Porque a gente podia ter, talvez, muito mais financeiro. Mas o que eu teria ganho com isso, espiritualmente falando? Nada. Uhum. Nada. E eu tenho certeza do quão grande você é, feliz Eu e sou. realizada Sim, por com ter certeza. feito. Não é não? Oh, Que não tem dinheiro, mana, não tem não. não A gente tem. não, Não esse tem. negócio é bom, dinheiro é bom para a gente viajar, mas que se isso for o centro da gente, é tão triste, né? Não. É Mas Deus você não. que ser usada por Deus não tem, não tem coisa melhor. E seu relato, quando você falou que eles vieram de navio, 17 dias, não foi, Ana? Falou? 17 dias. Pronto. Hoje em dia, a gente tem avião, tem carro, dependendo assim, né? E quantas desculpas a gente coloca? Verdade. Eles É não verdade. pensaram nisso. Não. Vamos embora. Deixa a família, Mas assim, né? Deixa os meus pais vieram em 69. A minha mãe seu... comigo com 9 meses, prenha do meu irmão, estava grávida do meu irmão, sem saber falar a Sim. língua, foram para o Rio de Janeiro para serem missionários, depois que vieram para São Paulo, assim. Aí você olha e fala, mãe, você teve muita coragem. E ela fala, não é coragem, é amor à palavra de Deus. É. E quando ele chama, né? Chamou esse pessoal para, né? Esses missionários. Louva a Deus pelos que foram lá para o Nordeste, para Pernambuco. Louva a Deus que eu fui deles, assim, tipo, resultado deles lá, né? Sim. Então, assim, eu louvo a Deus, sabe, pela determinação deles. Acredita? Claro que Mary? acredito. É o que eu falei, Cássia, se não fosse pelo corpo de Cristo, eu não conheceria nenhuma de vocês que está aqui, nem minha mãe estaria. Imagina. É mesmo. Ela ia abandonar toda a família dela nos Estados Unidos para vir para um país que não sabia nem falar a língua? Nunca. É mesmo. Nunca. É verdade, mana. Ir lá para a terra Tupiniquim? Largar a terra do tio Sam, vir para a terra Tupiniquim sem saber falar a língua? Ela não ia fazer isso nunca. Eu vou sair que Valéria quer falar. Positivo. Fala, Valéria. Abrir o áudio ajuda. Boa noite. São tantas emoções. Olha, deixa eu falar uma coisa, menina. Desculpa o atraso, mas aqui em Campo Grande está um temporal. Meu Deus, eu já saí fora, já orei tanto, porque é um temporal com vento, chuva e vento. Tá feio, feio, feio. Mas Deus está no controle, né? Graças a Deus. Mas depois eu vou ver a gravação, está sendo gravado, né? Tá bom, então. Bom te ver, viu, Valéria? Obrigada. Eu também cheguei atrasada. Não tem problema não, mulher. Foi sobre menina, a por causa mensagem que hoje. eu esqueci. Desculpa, Valéria. Hein, Mary? A mensagem foi sobre o que hoje? Hoje a mensagem é a continuação do livro. Da aula A Oração passada. de Jabes. Isso. Esse livro tá aqui, só que eu tenho ele só... Cadê aqui? Eu tenho ele só em inglês. Tá. Aí eu estou traduzindo o livro e fazendo a aula. Tá bom. Graças a Deus que Dona Mãe me ensinou inglês quando era pequena, né? Ainda bem, né? Verdade. Eu nasci lá, eu tenho que saber alguma coisa, né, filha? Mas muito bom estar com vocês. Igualmente, meu amor. Muito bom mesmo.
Bom, meninas, se ninguém tiver mais algum comentário, aí eu vou pedir para uma voluntária por livre e espontânea pressão, quer dizer, lógico, a gente espera que a pessoa se apresente, senão a gente faz a escolha. Se alguém puder fazer a oração para encerrar a nossa aula, eu agradeço. Por livre expressão, como que é? É livre e espontânea pressão, a gente aponta você. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos orar então. Então vamos, Valéria, obrigada. Tá, vamos orar então. Pai Santo, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, Pai de toda honra, de toda glória, de todo poder. Obrigado, Paizinho, por estarmos reunidos na Tua presença. Obrigado, Paizinho, por essa chuva que aqui está caindo, Pai. Tudo o que acontece porque o Senhor permite, Pai. Somos grata por tudo, Pai. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas. Eu cheguei no finalzinho, mas eu vou ouvir, Pai. Muito obrigado pela Mary Marta, pelas irmãs que aqui se encontram. Obrigado, Pai querido, através da Tua palavra, nós sermos edificadas todos os dias, Pai. Não temos que falar e a gente não tem o que fazer, temos sim. Todos os dias temos palavras de conforto, mensagem, louvores, devocional, tantas coisas que o Senhor nos concede todo dia, Pai, para nos alimentarmos, porque sabemos que a Tua palavra é o melhor alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, Pai querido, porque nos fortalece, Pai, e nos dá força, nos dá vigor, Pai querido, para ajudarmos umas às outras. Muito obrigado, Pai querido, por essa noite. Obrigado, Pai querido, pelo sono que vamos ter, que o Senhor até dormindo, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai querido, por tudo. Só temos que agradecer, Pai, porque o Senhor demonstrou, Pai, o seu amor na cruz, Pai, sem merecermos. Obrigado, Pai querido, por ter dado seu único filho em nosso favor. Que nós possamos sempre olhar para o Senhor como alvo nas nossas vidas, Pai. Fique conosco, nos abençoando, livrando de todo mal, nos protegendo, Pai. É em seu nome, Pai, que nós oramos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Muito bom, muito bom. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe vocês. E semana que vem nós vamos fazer na quarta, tá?